Então, olá pessoal, boa tarde. Eu sou o Júlio Kolbes, das pessoas que trabalham, né, com o Astronerd, que é um canal voltado ao entretenimento, e a gente tem também aqui o Alexandre, que também participa, e hoje a gente vai entrevistar um pessoal muito bacana aqui, que fez um filme de animação chamado Planeta Fome. Queria ver de vocês, Luan, e também o Edger, como é que surgiu essa ideia? De onde vocês começaram a pensar nessa ideia de fazer uma animação que é algo que não é tão fácil assim? É, é legal essa coisa de falar sobre a ideia, né? Porque nem sempre a ideia vem de um lugar tão bom assim. E esse filme, apesar de ele ter uma boa receptividade nos festivais, ele parte de um lugar que é triste, que é a fome, né? E a ideia do filme surge a partir daquelas notícias durante a pandemia de que havia fila de ossos, né, no Centro-Oeste e no Sudeste, e posteriormente a notícia de que estavam cobrando por ossos nos açougues, né? Se antes ossos não eram cobrados, a fome gerou uma demanda por ossos, e essa demanda por ossos criou um mercado. E foi o mercado de ossos em que, onde não se cobrava por ossos, passou-se a cobrar. E aí, ao ter acesso a essas matérias, eu fiquei muito incomodado. E por ser roteirista, acho que acima de qualquer outra área que eu atue dentro do audiovisual e de outras linguagens artísticas, o roteiro, a escrita é um lugar que me move muito. E aí eu quis colocar isso para fora, sabe? Algumas vezes eu escrevi por conta de notícias, essa foi uma delas. Tem uma outra notícia que saiu aqui que a gente criou um espetáculo de teatro. Mas, enfim, papo para outro momento. O ponto é que, ao ter acesso a essas notícias, criei esse roteiro e aí, logo na sequência, vieram os recursos da Lei Paulo Gustavo. E, por meio desse recurso, consegui aprovar um projeto e fui em busca do animador. Porque era um recurso, assim, esse filme é de baixíssimo orçamento, levando em consideração as demandas de uma animação. E, e aí foi uma caça mesmo, assim. Eu fui para o Instagram em busca de animadores, e eu descobri um software que faz com que a animação seja um pouco mais barata, que é o Morro Pro. E por meio do Morro Pro, eu fui no Instagram procurar professores de Morro Pro. Aí eu encontrei o professor do Luan, que estava dando curso de Morro Pro. Aí eu fui lá nos comentários do professor para encontrar alunos que estivessem falando bem daquele professor. E aí encontrei o Luan, dando lá, falando, né, como que foi o processo do curso. E aí, quando eu entrei no perfil do Luan, eu encontrei uma animação que ele fez de 1 minuto, que é The Bullet. Isso, é isso aí mesmo. E aí eu falei, caramba, é isso que eu estou procurando, é esse estilo de animação. E aí, claro, eu fui atrás de um aluno, porque eu sabia que o aluno toparia fazer o filme pelo valor que eu tinha disponível, e aí o resto é história compartilhada entre mim e o Luan. É. Mas Não, então, já no roteiro mesmo, você já teve mais ou menos a ideia, criou, obviamente, o roteiro, mas já veio na ideia, assim, por exemplo, a caracterização dos personagens, ou foi um trabalho em conjunto entre vocês dois? Estilisticamente, eu já sabia o que eu queria, né? Mas o desenvolvimento, a direção de arte, aí tudo foi a partir das minhas expectativas lançadas para o Luan, e o Luan desenvolveu. Então, é, o filme ele trabalha com uma estética que essa estética, sem ela, o filme não é ele. Ele é em preto e branco, com uma coisa envelhecida, se passa no futuro, e tudo isso é signo que a gente colocou. Mas desde o momento da escrita, e aí eu contratei um rapaz para fazer o storyboard, e aí quando eu entrego para o Luan dá essa vida, né?
em cima do que tinha de conceito, o Luan traz a vida para o filme. O que a gente queria, principalmente nessa animação, porque ela traz um conceito muito específico, né? Que é, apesar de a gente estar no futuro, apesar disso se embasar no futuro, os nossos problemas, eles são muitos do passado. E é mais ou menos como é o retrato hoje da sociedade, né? A gente encara os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, como de décadas, séculos atrás, né? Então, a nossa ideia era justamente garantir que ele se ambientasse num futuro, mas é um futuro em que a tecnologia em si, ela ela não serve ao propósito necessariamente de melhorar a vida de todos os cidadãos. Então, tu vai ver que ao longo da animação vão ter alguns signos escondidos, por exemplo, celular holográfico, uma propaganda, vai ter onde é hoje um ponto turístico muito específico lá de Rondônia, que são as 3 caixas d'água, que eles têm telas em que vão passar filmes, vão passar informações, mas a população mais pobre, que é o que a gente foca, e é o caso da personagem principal, a Ivani, ela não tem acesso a essas coisas. Então, e para conseguir caracterizar isso muito bem, eu acho que casou muito bem a ideia do Edger e tudo, que é justamente trazer um filme em preto e branco, trazer como se fossem películas, sabe? Aqueles fragmentos de filmes antigos, trazer Uma essa textura, né? estética. Uma texturinha de filme antigo, uma aberração cromática, e trazer também a animação como uma forma de se fosse mais ou menos uma animação antiga. Então, tem todo esse desenvolvimento que a gente fez por trás para poder conversar com esse tema do filme. O que eu acho que é o que dá justamente a graça para o cinema e uma produção audiovisual, que é não necessariamente dizer tudo com roteiro, dizer tudo com palavras, dizer tudo com narração, mas deixar que o visual ele fale por si. E isso que foi muito legal, que o Edger permitiu que a gente pudesse brincar um pouco, que é trazer vários elementos escondidos, não que ficassem tão à mostra assim, mas justamente para dar uma pequena dinâmica no vídeo, uma justificativa aqui, uma manchete aqui que coloca absolutamente todo o contexto da questão de a personagem principal estar desamparada. Por exemplo, a gente tem a ambientação e manchetes ao longo do caminho que vão justificando como ela não consegue ajuda, o porquê, sabe? E isso é muito legal do processo audiovisual e como foi incrível trabalhar com o Edja nisso. E essa história, ela conversa muito comigo porque a minha mãe é nordestina e a minha mãe é uma órfã e ela foi moradora de rua, ela passou por todas as violências que uma mulher pode estar sujeita ao morar na rua, e ela sabe muito bem o que foi a fome. Então, isso conversou diretamente comigo, assim, a história, sabe? Então, foi incrível poder trabalhar nesse projeto, assim, e ter a liberdade de poder construir elemento por elemento, assim, junto com o Edger, sabe? Foi muito incrível essa experiência. A gente Bacana a percebe que história. tem alguns elementos, tu falou, né, de pistas e tudo mais, que tem alguns elementos religiosos também, algumas pistas religiosas algumas são mais explícitas e outras menos explícitas. E aí tu fala dessa carga da criação dos personagens, a gente percebe alguns personagens que têm o crucifixo, mas que não ajudam, e os personagens principais, que estão sempre ajudando, eles não têm os símbolos cristãos, mas ao mesmo tempo a vida deles parece mais cristã do que a dos outros. Qual é o tipo de mensagem que vocês trabalharam em relação a isso? Até aproveitando esse gancho aí dessa pergunta, a gente fez uma colinha aqui, se houve alguma inspiração específica para essa criação, filmes, obras de arte, alguma coisa assim, para fazer esse caldeirão de histórias para que vocês fizessem esse roteiro dessa animação. Quando você fala do caldeirão, para que esse caldeirão virasse o filme, eu vou dizer para você uma coisa que eu disse em um bate-papo, quando alguém me perguntou como que foi possível colocar tanta coisa, tanto tema, em uma história de 15 minutos, uma animação sem diálogo, e aí eu disse que foi cotidianos, né? Eu acho que essa história, como o Luan acaba de dizer, de que a história atravessa ele pela mãe, né? Essa história nos atravessa de diversas formas, tudo é muito baseado nos nossos cotidianos, desde o momento em que eu começo a escrever e para preencher essa história vou em busca dos cotidianos
e daquilo que eu vi e vivenciei, ou que esteve à mostra durante a minha vida, tudo isso foi substrato para que fosse construído o roteiro. Quando pergunta-se sobre inspirações, esteticamente, quando eu chego para o Luan, eu falo assim, olha, eu quero muito que os personagens lembrem aquela estranheza dos personagens de Tim Burton. Então, é uma referência que ela é bem explícita, assim, você olha para os personagens, é inevitável não lembrar de Frank Wayne, por exemplo, né? Uhum. Aquele visual Mas, bem gótico, né? sim, Isso. e, inclusive, foi muito, muito louco. O Luan depois pode falar sobre esse nosso processo de chegar nesses personagens, né? Porque quando eu trago o Tim Burton e ele sintetiza a ideia, eu falo, não, tá muito Tim Burton, agora vamos tirar um pouco, vamos trazer um pouco do que é nosso, do que é seu, do que é Luan, do que é Edger. Em relação às referências, eu acho que esteticamente é essa, mas eu gosto muito do cinema do não diálogo, né? Do cinema que ele é o que a gente vê e a partir do que a gente vê a gente consegue assimilar. Tem um filme que se chama Ellen Pleo, que foi uma das referências que eu passei para o Luan, um filme argentino, salvo engano, tá no YouTube disponível. Ellen Pleo é uma crítica social, ela não, Ellen Pleo, né? Tem um acento, não é acentuada a tônica. É um filme incrível, assim, é uma das animações que mais mexeram comigo, que eu me lembre, assim. E, claro, Vida Maria. Vida Maria, que também é uma animação sem diálogo, uma animação brasileira de curta-metragem que, assim, é inevitável você assistir esse filme e não sair destroçado por ele, assim. Não tem como você assistir Vida Maria e não sair arrebentado pelo filme. E aí, em relação aos versículos, eu vou passar para o Luan, porque eu acho que quando eu trago para o Luan essa coisa do cristianismo, porque eu fui cristão até os 15 anos, né? Minha família é cristã, e até os 15 anos eu era obrigado a ir à igreja, e depois de um tempo eu pude ter a escolha de não ir mais, e escolhi não ir. E escolhi não ir, não porque não tenha fé no, sabe, no divino ou em alguma força superior, mas justamente por sentir dentro da igreja o que a gente traz para esse filme, que é a indiferença do cristianismo, não do cristianismo, de parcela das pessoas cristãs em relação às mazelas do mundo. Ora, a gente está num país que é predominantemente cristão, e se nós seguíssemos o que Cristo disse, né, que ame ao teu próximo como a ti mesmo, se nós amássemos o nosso próximo, a ganância ela não seria um problema. Se a ganância não fosse um problema, nós não teríamos fome. E se não tivesse fome, não seria necessário fazer filmes como esse. Então, num país que é cristão, eu fico muito triste de a gente ter que ficar trabalhando por meio da arte temas que seriam resolvidos se a gente tivesse empatia um pelo outro. É isso. Quanto os versículos colocados, realmente foi uma ideia minha. Eu tenho que dizer que eu sou uma pessoa bastante religiosa, assim, eu acredito em Deus, eu rezo todo dia, mas é impossível não notar realmente quanta hipocrisia há em alguns momentos, quando a gente fala não da religião, mas quando a gente fala de pessoas religiosas, né? A gente ouve discursos e a gente ouve muitas pessoas pregando, mas pregando com palavras, né? E isso é muito real, é muito de uma vivência que eu vejo, que é justamente isso, que é transformar justamente os símbolos religiosos, eles estão por todas as partes e eles estão em palavras espalhadas, mas na hora de trazer isso para a nossa realidade, esses mesmos princípios eles são ignorados. Então é por isso que eles estão espalhados ao longo de todo, absolutamente todo o curta. Ele em relógios que apontam para versículos, marcas de relógio que apontam para versículos. Se tem um cartaz no filme, ele aponta para um versículo religioso, é para mostrar a religião, ela está em toda parte, Deus está em toda parte. Mas as pessoas responsáveis por isso, que estão vendo isso, elas
estão olhando realmente qual é o princípio dessa religião. E eu, como religioso, como uma pessoa bastante religiosa, me preocupo com isso, que é justamente não ter uma fé que nos cega para os problemas do mundo, mas sim que a partir de enxergar esses problemas a gente consegue pensar em Deus e agir conforme conforme os mandamentos mandam, certo? E não é isso que a gente vê hoje. Então essa é principalmente a crítica assim que se faz. Eu acredito que o Edger pode concordar comigo, certo, Edger? Não, sem sombra de dúvidas. Quando a gente olha para o filme pronto, né, e todos os signos que tem, assim, eu sou muito grato à vida por ter encontrado o Luan no meio do caminho, porque foi uma coisa muito doida a produção desse filme e a forma com que a gente pensa ser muito similar. E as vivências, mesmo estando ele no sul e eu no norte, né? Eu morei no sul durante um tempo, adoro esse clima gelado do sul, adoraria morar aí, mas por questões de trabalho é aqui que eu, né, nasci e me fixei depois da minha graduação. Mas o Luan, ele trouxe, por meio da direção de arte, camadas que só foram possíveis a partir de uma sensibilidade mesmo, e das trocas que a gente teve, né? Quando eu pedi para ele crucifixos, ele entendeu o que eu queria, e para além dos crucifixos, fez toda uma pesquisa desses versículos, porque assim, eles não são aleatórios, né? Se você olhar, se você pegar o versículo, ele tem uma referência direta com aquela cena. Eu acho que o mais forte é o da tentação, né? Quando o menino está roubando, Lucas 4:2. Aquele ali acho que é o versículo mais importante dentro do contexto para que as pessoas vejam que não é aleatório e que não é uma crítica simplesmente, nós não gostamos de religião, nós somos contra cristão ou qualquer coisa do tipo. Não. É para fazer pensar, né? Quando o menino está ali para rouba ou não rouba uma bolacha, a tentação de comer ou não comer, aí você é arremetido para a passagem bíblica em que o diabo está tentando Jesus a comer o pão quando ele está jejuando há 40 dias no deserto. Então, assim, é um trabalho que foi feito a poucas mãos, mas que teve um cuidado e uma pesquisa muito grande em todos os sentidos, e a gente é muito grato por todo o caminho que esse filme tem trilhado. Quantas pessoas participaram do projeto e quanto tempo levou? Desde a concepção do roteiro, da tua ideia inicial, até a finalização do projeto. Como é que foi essa parte de pré-produção, até chegar à produção, pós-produção, lançamento? Quanto tempo levou todo esse projeto? Pessoas que trabalharam ativamente na criação do curta foram 4 pessoas, no projeto mais, né? Porque o projeto envolve exibições, envolve produção de logística para que esse filme circule, prestação de contas e tudo mais. Agora, ativamente, foram 4. E aí o Luan teve contratações de outras pessoas que o auxiliaram, né? Mas foi o Luan como diretor de arte e animador, o Deva, que é o artista de storyboard. O Devalmir, inclusive, ele é um artista que tem apenas 10% da visão de um olho e é cego do outro olho. E foi o cara que fez o storyboard e que o Luan disse, cara, foi incrível esse storyboard, me deu um guia incrível. Foi um storyboard detalhadíssimo. E eu fiquei em choque quando eu soube da situação dele, que ele só tinha 10% da visão de um olho, e ele desenhou tudo com uma precisão que não é o tipo de coisa que eu fiquei com dúvida em algum momento. Eu não tive que fazer uma consulta depois disso do storyboard, sabe? Então é bom ressaltar que foi incrível mesmo, assim. Esse filme ele é fruto muito... Eu acho que eu não sou de acreditar em destino, mas eu acredito muito na coalizão de energias, de coisas que vão, sabe, se alinhando para que as coisas aconteçam. E aí teve o Túlio, que é o artista do áudio. Então são 4 artistas, e eu no roteiro e direção. Então fomos em 4 que, de fato, colocamos a mão no criativo, né? O filme demorou entre ser escrito
e ser lançado 2 anos. Entre eu pensar no roteiro, escrever, conseguir recurso e produzir. Só que é válido ressaltar que do momento em que a gente consegue o dinheiro até o momento que a gente lança, foram 10 meses. Só que dentro desses 10 meses, nós tivemos aquela catástrofe aí no Rio Grande do Sul. Sim. E o Sim. Luan estava aí. E ele pode dizer o que aconteceu e quanto tempo ficou paralisado esse projeto. Exatamente, fui obrigado a sair de casa do momento em que o Rio Grande do Sul foi assolado pelas enchentes. Então a gente teve uma série de intempéries ainda. Eu ainda, tipo, tive o azar de pegar dengue nesse meio do processo. Houve, Puxa assim, ó, vida. uma série de intempéries. Então, foram às vezes mais de um mês e pouco, quase 2 meses afastado do projeto. E também vale ressaltar que a animação ela é um processo de erros, né? De erros e testes sucessivos. Então, só para criar os personagens, só para criar o personagem principal, que foi o Luca, que é o primeirinho ali, e a Ivani, foram dezenas e dezenas de desenhos. Porque às vezes a gente acredita que, a gente vai chegar à animação, sim, mas um personagem simples, o olho redondo, isso. Mas para chegar exatamente onde a gente queria, a gente pode ter começado por um personagem bem mais complexo, mais realista. A gente pode ter começado com esse tipo de olho, talvez para animação não funcione. Então existe todo um quebra-cabeça que é feito que ele simplesmente ele não ganha a luz do dia, sabe? Então, Uhum. às vezes, 10 cenários que tu desenhou e foram os mais complexos, eles não combinaram com a cena. Essa cena foi desnecessária, então essa cena, ela não é. Então, a animação é um processo demorado, principalmente porque ela é uma série de testes que eles dão certo, eles dão errados ou eles são ajustados. Então, existe todo um processo por trás que nunca vê a luz do dia, absolutamente nunca. E isso faz, obviamente, demandar mais tempo, sabe? Mas então tem todo esse processo e ainda tem as coisas que acontecem no meio do caminho, que é eu ficar doente, ter um alagamento horrível que me obrigou a Uhum. sair de casa. Então tem todo esse processo. Então foram uns 2 anos assim, mas também uma série de testes para conseguir fazer, o que é o tempo normal, teoricamente, também, de um processo de gestar um filme, de colocar animação. É mais ou menos como tu vê qualquer estúdio fazendo, sabe? Sim. Mais ou menos isso. E aí, aproveitando aqui, que é horrível também, porque a gente passou por isso aqui também. Eu não fui afetado, felizmente, mas tive vários amigos, inclusive o Júlio também teve que sair de casa devido à enchente também. Uhum. Mas aproveitando aqui o gancho, então, como é que foi esse processo de transformar um tema tão delicado, assim, tão pesado, numa linguagem acessível e visualmente envolvente, digamos assim? Como é que foi esse processo aí de vocês? Eu. é, quando o Luan fala que a fome o atravessa, né, por conta das questões da mãe, eu tive, eu acho que um certo privilégio de nascer em um contexto de pobreza, mas a fome não ter necessariamente sido um fator. A gente teve dificuldades, começou arroz, feijão e uma verdura, não ter proteína, teve. Mas passar fome, isso nunca aconteceu. Só que a fome já chegou na minha rua. A gente já viu, né? Tipo, tinha vizinhos nossos que passavam fome e a gente ter que se unir, os vizinhos, para ajudar aquelas famílias. A maioria dos meus filmes que eu escrevo, eles partem de um lugar denso, partem do lugar de reflexão de problemas sociais. E aí, eu tenho tentado sempre ir para esse lugar de vamos falar sim do problema, vamos trazer a reflexão sim, mas tentar minimamente dosar como que isso vai chegar no espectador, para que seja um impacto em que ele saia da sala de exibição refletindo e não com a sensação, sabe aquele filme que às vezes traz uma reflexão, mas você termina o filme e você tá puto com o filme. Você não saiu dali refletindo sobre o problema, você ficou puto porque o filme teve uma abordagem que não te atravessou.
E aí a gente, desde o começo, assim, tanto que a cena pós-créditos, ela está no pós-créditos, por conta de a gente entender que aquela cena seria a cereja, digamos assim, de um bolo intragável. A gente precisava daquela cena para que as pessoas saíssem muito mais sensibilizadas a respeito da fome. Porque dentro do nosso filme, a fome ela não é o tema, ela é a antagonista. Né? E junto com a fome vem todo um arcabouço de reflexões a respeito da fome ser um projeto político. Acho que quem disse isso recentemente foi a Erika Hilton, né? Sobre a fome ser um projeto político em que você faz as pessoas ficarem com fome para oferecer a elas a solução, para se tornar a solução de comigo você não vai ter mais fome, né? Projetos políticos que visam esse contexto. Então, a gente teve muito cuidado para que esse filme tivesse todas essas abordagens, como, por exemplo, quando você olha para uma mãe solo que cuida do teu filho com o máximo que pode, junto de um cachorro, e tem que enfrentar o assédio, tem que enfrentar trens lotados, tem que enfrentar esse cotidiano. E é isso. Teve um bate-papo que a pessoa falou que era muita tragédia para uma única personagem. E aí, às vezes, as pessoas estão dentro das suas bolhas e acabam esquecendo que existem pessoas que enfrentam 1000 diabos por dia para chegar em casa e ainda viver um inferno com outro diabo. E é isso, eu acho que o filme ele tem esse lugar porque esse tema nos atravessa e a gente tentou fazer o filme com responsabilidade, acho que é isso. E como é que tem sido a recepção do público? Vocês estão conseguindo também acesso a salas de cinema, festivais, porque vocês têm um tema que ele é universal. A história do filme de vocês, ele pode ser visto aqui, pode ser visto como se estivesse acontecendo em Gaza, como no Rio Grande do Sul, no Norte, tanto faz o local, porque ele tem bem essa questão universal, porque a fome é fome em qualquer lugar do mundo, né? E a gente vê, mas, que nem tu falou, ao mesmo tempo, muitas pessoas dentro da sua bolha não percebem que isso não é algo localizado, que está presente, está do nosso lado o tempo inteiro. Então, como é que tem sido a recepção do público? Como é que vocês têm visto a resposta? E como é que está o acesso, né, às salas de cinema no Brasil, se só consegue em épocas específicas de festivais e tudo mais? Assim, a gente já bateu. Agora eu me desatualizei um pouco por conta dos outros projetos que a gente está fazendo, e a gente tem uma distribuidora, né? Que é a Tarrafa Produções. Mas a gente já passou de 50 festivais. O filme já entrou em mais de 50 festivais. Eu não sei se já chegou a 60. Da última vez que eu contei, estava em 53. Mas vieram outros depois, e eu de verdade não sei em que número nós estamos. Mas só em uma das plataformas de distribuição que a gente utiliza, que é a Fast Home, até entrei aqui para falar com precisão. O filme já entrou em 10 países, sendo que a Espanha é onde a gente mais teve acesso, tendo entrado em 6 festivais na Espanha, sendo um deles um festival que tem 51 edições, que é o Festival de Huelva, Festival de Cine Ibero-Americano, um dos mais importantes festivais da Espanha. Então, assim, a recepção ela tem sido muito boa, tanto no Brasil quanto fora, assim, sabe? A gente tem Colômbia, por exemplo, é um outro lugar que entramos em pelo menos 4 festivais. É isso, como é uma temática que em qualquer lugar você, infelizmente, vai ver pessoas padecendo desse problema, isso acaba tocando as pessoas. E como o filme ele não tem diálogos, ele se torna universal. Ainda que a pessoa não tenha acesso às questões críticas ali do que esteja escrito em tela, e mesmo assim a gente tem tradução para mais de 20 línguas,
legenda, né, dos letterings para mais de 20 línguas, mas ainda que a pessoa assistisse ao filme sem acesso à tradução desses letters que estão espalhados em relação aos versículos bíblicos e tudo mais, ainda assim ela teria acesso à história, ela conseguiria compreender a história, e isso torna universal. E é uma coisa que eu tenho conversado com o Luan sobre os nossos trabalhos, que a gente já está em um novo trabalho, o Luan já está animando um novo filme, que é de a gente sempre pensar nesse lugar dos filmes sem diálogos, né? De trazer essa questão universal da linguagem do audiovisual para que a gente consiga levar nossas histórias para além das fronteiras do Brasil, né? Com mais facilidade. Legal. E tem sido muito legal o quanto ele está sendo recebido nos festivais, sabe? O quão bem recebido ele está sendo. Para mim, foi uma felicidade gigantesca, porque alguns festivais são gigantescos. Tem um na Índia, por exemplo, que ele recebe longas-metragens que pode ser um dos qualificadores para o Oscar. E pensar, nossa, nosso filme está num festival desses. O nosso filme já passou por Porto Alegre também, no Fest Cine Poa. Então a gente tá por todo o Brasil, ele tá no circuito Sesc de cinema, né, Ed? O primeiro festival que ele participou, ele ganhou um prêmio, e esse prêmio garantiu pra gente uma distribuição incrível da Tarrafo Produções. Então a gente tá, assim, nas nuvens com a recepção desse projeto. A gente tem lido críticas, e às vezes a gente pensa nas críticas e análises de cinema e como a gente gostaria de ver o nosso trabalho nesse tipo de críticos dos anos, de canais assistindo, e a gente lê críticas de pessoas que realmente notaram os nossos filmes, sabe? Que não escreveram, não, eles realmente olharam, pararam para pensar, e isso é muito legal. Tanto as críticas positivas, como talvez alguma outra crítica negativa. É muito legal ver o nosso filme, ele trazendo e sendo objeto de pensamento, sabe? E participando desse grandioso circuito de festivais pelo mundo. Então, é um trabalho, assim, que tem me deixado muito orgulhoso e muito feliz, assim. Parabéns. Uma Obrigado. pergunta para os dois, assim. Que tipo de dicas vocês dão para alunos, para quem gostaria de trabalhar com animação, com roteiro, com produção audiovisual como um todo? A gente sabe, né, que é árduo o processo, mas que são feitos por pessoas que são apaixonadas, né, pelo audiovisual. Isso a gente não tem a mínima dúvida. Todo mundo que trabalha com isso é porque ama de verdade. Então, que tipo de mensagem, que tipo de dicas vocês poderiam dar para quem está começando, por exemplo, para o Luan, assim, quem está começando na animação, por onde eu Claro. começo, o que seria interessante aprender primeiro, e para Com o Edgar também, tipo, como é que eu faço, eu quero aprender a escrever um roteiro, eu quero aprender a participar de um edital público também para conseguir verba, mesmo que a verba seja pequena, às vezes ajuda bastante, né? Que tipo de dicas vocês dão para esse pessoal? Claro, com certeza. Acredito que para animação, a primeira coisa e essencial é estudar os princípios de animação. Isso é muito fácil de conseguir, tanto em tutoriais do YouTube, quanto cursos online, quanto cursos presenciais, e é o que vai fazer todo o diferencial em qualquer animação. Porque softwares são muito importantes, mas depender de um único software talvez não seja o caminho. Por exemplo, para fazer o Planeta Fome, vários softwares foram utilizados. O Morro próprio, animação de personagens, o Adobe After Effects para fazer a composição das cenas, o Adobe Photoshop, o Procreate para fazer a animação frame a frame. Então, vários softwares, mas todos eles seguem um princípio, que são os princípios de animação, que é aí que tu vai conseguir animar um personagem e tudo. Eu, caso alguém goste de animação, eu mega indico principalmente dois softwares, se eu tiver que indicar, partindo desse princípio de que tu estudou os princípios de animação e quer praticar. O Morro Pro é o mais indicado para animação de personagens. Eu acho que a gente, no Planeta Fome, e nesse próximo que a gente está fazendo, a gente usou um estilo de animação que se chama Cutout, que é uma animação em que a gente desenha os personagens e divide eles por membros.
para que a gente faça ligamentos e construa esqueletos para que eles possam se movimentar. É diferente de um processo de animação frame a frame, como utilizado em um Rei Leão, em que tu desenha cena por cena, quadro por quadro. Isso garante que tu consiga dar mais vazão à animação, ainda mais para quem está começando, é muito difícil tu conseguir um time preparado para isso. Então, normalmente, as tuas animações tu faz sozinho, né? E eu acho que o principal é animação, ele é muito legal na teoria e ele é apaixonante. Ele pode se tornar um processo tedioso ao longo do caminho, porque as cenas elas demoram tempo, elas são experimentações. Então é Sim. muito importante que a pessoa entenda e quem está começando que vai dar certo, de que feito é melhor do que perfeito, de que tu vai conseguir desenvolver as tuas habilidades e que para isso tu precisa passar por esses momentos de tédio. Ah, não, eu vou ter que mover aqui o cotovelo desse personagem aqui, mas logo depois eu vou ter que fazer ele andar meio segundo e voltar um segundo para que pareça mais realista. Então, tudo isso num processo de quem está começando a animação, e quando a gente começa algo, a gente tem essa coisa de que a gente já quer ser o melhor em tudo desde o começo ou não serve, né? Existe muito esse princípio. E não é assim. Então é muito importante para quem está começando ser persistente e entenda que no processo ele pode ser um pouco tedioso, mas que no final, quando tu vê o teu resultado, quando tu vê o teu curta ou a tua animação ganhando vida, isso vai valer muito a pena. E todo mundo reconhece que é um grande trabalho, que é difícil, que ele é tedioso, que ele é longo processo. Então o principal é estudar os princípios de animação, ter persistência e softwares que facilitem essa tua jornada, sabe? Legal. Até porque a gente tem, assim, por exemplo, conheço também pessoal que trabalha com audiovisual e eles falam muito que, puxa vida, tem que gostar muito porque às vezes há uma alteração no roteiro, há uma cena que já está pronta, mas isso aqui não vai ter mais, vamos ter que tirar tudo e fazer de novo a cena. Então, tem que ter muita paciência e gostar muito do trabalho em si. Exatamente, existe um processo porque no final das contas, nem sempre o que te deu mais trabalho vai funcionar no final. E a gente tem que ser aberto às frustrações também. De Sim. qualquer trabalho, a gente tem que ser aberto e ser criterioso ao dizer: isso aqui não funcionou. Me levou dias para fazer uma caminhada, uma cena, e isso não deu certo. Infelizmente, existem esse tipo de coisa, e isso é Sim, inerente a qualquer profissão, sabe? sim, Então, mas sim, assim como qualquer profissão que tu siga como sonho, é exatamente o que nem tu falou. Tu tem que gostar muito para saber que todo outro processo que envolve a realização disso faz tu valer a pena e seguir nesse caminho, sabe? E Eu vocês. só complementar nesse sentido aí, antes de falar de roteiro e de produção, tem a questão da lei do desapego também, né? Exato. Vamos falar que esse filme ele teve o primeiro corte 22 minutos, salvo engano, e o Luan mandou para eu analisar. Ele falou assim: Édir, eu não sei o que fazer, já cortei tudo que poderia cortar, eu tô desesperado, era para ter 15 minutos e tá com 22 e não sei o quê. Eu falei assim: não esquenta, não, vem cá. E eu tenho muito essa coisa do desapego graças a ouvir um professor dentro do curso do audiovisual. E aí fica aqui, já que Júlio é professor da universidade, fica aí um conselho para os alunos, que às vezes o aluno ele acha que sabe mais que o professor. O professor manda o aluno cortar, fala corte, tá sobrando, e o aluno, não, mas está tão bonito, dane-se. O meu primeiro curta, o primeiro curta que eu considero, né? Foi um curta, foi um documentário que se chama Elizabeth, As Vagas Recordações de Elizabeth. Ele também teve 20 e alguns minutos. E eu tive que fazer, acho que 7 ou 8 cortes no filme, até que o professor falasse: ok, agora você pode seguir. E todas as vezes eu cortava, ele falava: ainda não tá bom, tem que cortar mais, corte mais, corte mais, corte mais. E desde então eu consegui ter essa coisa do desapego em prol da obra, né? Imagine para um animador que gastou dias e dias e dias para animar e criar uma obra a partir de um roteiro que acabou gerando 22 minutos e ter que ver 7 minutos sendo jogados fora. E isso é importante porque faz parte do processo de maturação da obra.
É por isso que a gente precisa de tempo, né, para os filmes. Às vezes as pessoas querem fazer tudo muito rápido, abrupto, fez, montou, entregou. Não é assim. Precisa de tempo para você sentir os cortes, para você sentir o que precisa ou não estar em cena. Ontem eu estava com um montador de um filme que a gente está fazendo aqui, um live action, e chegou um momento que eu falei assim, essa cena precisa sair. Ele olhou para mim assim, é uma cena linda, é maravilhosa a cena. Eu falei, precisa sair. Ele, por quê? Eu falei, porque ela não funciona. Porque não tem porquê dela estar aí. Na montagem, ela não faz mais sentido. E é isso. Para um produto final, eu acho que desapego é uma baita de uma dica, assim, sabe? É importante ser desapegado de cenas, de imagens. O que importa no final é a obra, não o teu gosto, assim. Sim. Em relação a dicas de produção e de roteiro, eu acho que tem uma coisa que é portfólio, primeira coisa, assim. As pessoas, muitas vezes, no afanho de se comparar com outras, e eu já caí nessa cilada de achar que existem as panelinhas na cidade, que só as panelinhas vencem os editais e que não tem espaço para outras pessoas. E às vezes a gente esquece que dentro de um edital você está concorrendo com pessoas que já têm portfólio, com pessoas que já têm histórico. E aí, uma coisa que eu fiz quando eu tinha recém concluído meu curso de audiovisual, lá em 2016, foi juntar com amigos e produzir meus primeiros curtas assim, sem recursos, para ter portfólio, para experimentar, para ter experiência e desenvolver a linguagem. Porque às vezes a gente sai de dentro de um curso técnico ou de um curso de graduação achando que por ter tido acesso às questões teóricas, a gente já sabe de tudo. Mas dentro de um contexto de produção, você só vai saber quando você faz, quando você produz. E se você não conseguiu espaço dentro de uma empresa, não conseguiu um estágio, não conseguiu sei lá, um emprego, junte com os amigos. Hoje a gente consegue fazer filme com um celular, utilizar a estética do celular em prol da tua obra, não querer fazer uma obra hollywoodiana com celular, também tem isso. Às vezes as pessoas não sabem usar a ferramenta. O celular ele não é feito para fazer filme hollywoodiano, ele é feito para fazer filmes que têm uma estética que o celular caiba. Então, com o celular hoje você consegue fazer um filme, né? E não custa a gente fazer os nossos primeiros filmes para ter no nosso portfólio, né? E aí eu acho que é isso. Para acessar edital, tu tem que ter portfólio, tu tem que ter um projeto que tenha maturidade. O que é um projeto com maturidade? Eu já tenho, por exemplo, quero fazer uma animação. Você não vai conseguir ganhar um projeto, ganhar um edital, se você não tiver um roteiro pronto, algumas cenas com storyboard desenvolvido e pelo menos o estudo de alguns personagens e de algum cenário. O avaliador ele precisa ter uma ideia de que você tem, primeiro, uma equipe ou que você mesmo tem competência para fazer aquilo que tu está propondo. E tem que visualizar minimamente o que você pretende entregar. Na animação é bem complexo nesse lugar por isso, porque no live action você manda um plano de direção, manda suas referências, manda um mood board e ok. Agora, na animação, a maioria dos editais vão exigir que você tenha storyboard, que você tenha estudo de personagens, estudo de cenários, né? Então, acho que é importante esse projeto ter essa maturidade, ter esse conjunto de documentos e provas que tu vai mostrar para o avaliador que, ó, meu projeto ele tem consistência. Em relação a roteiro, cara, eu amo roteiro, assim. Nada do que eu estude é suficiente para eu parar, assim. Eu gosto muito de ler sobre roteiro, de pesquisar sobre roteiro, especialmente após começar com essa lombra de escrever roteiros sem diálogos, que é muito mais complexo. Se fazer roteiro sem diálogo, nossa, é tenso, porque tu tem que contar a história sem que os personagens falem o que você quer dizer. A cena precisa contar o que você quer dizer. Então, o roteiro é estudo, e vou seguir na mesma linha do Luan. Às vezes a gente acha que o estudo ele perpassa apenas uma universidade ou uma escola técnica, mas o estudo ele perpassa pelo lugar de quando eu estou navegando pela internet, ao invés de ficar gastando uma hora passando o dedo no Instagram ou no TikTok, eu gastar um tempo em um tema que para mim é importante, como
seguir pessoas que falam de roteiro. Tem um canal que eu gosto muito, que é o Narratologia, que é de uma roteirista incrível. Agora deu branco aqui. A Bia. É incrível, assim, você aprende tanta coisa ouvindo aquela roteirista falar, sabe? Você aprende tanta coisa pesquisando sobre roteiro, então não adianta a pessoa querer escrever o roteiro sem estudar os princípios, né? E sem estudar macetes, e sem fazer aquele caminho de desenvolver primeiro o argumento antes de meter o louco em desenvolver as cenas. Não tem como você fazer um roteiro sem fazer o argumento, sem criar uma escaleta. Você vai se perder no caminho. Eu tenho muitos roteiros que eu comecei a escrever e me perdi, porque eu achava que eu sabia escrever roteiro. E aí eu não desenvolvi o argumento. E são ideias que morreram no meio do caminho. Então, a escrita passa pelo lugar do planejamento, né? Eu acho que é isso. Para não me estender, porque sou aquele, né, de gêmeos, como se importasse alguma coisa. Eu falo. Mas nesse sentido aí, a tecnologia, digamos, a internet em si veio muito para ajudar também, né? Porque, claro, tem aquele lado ruim, que é o pessoal ficar olhando certas bobagens, isso e aquilo, né? Mas também ele tem outro lado que é trazer nesse sentido. Por exemplo, quem quer saber mais sobre roteiro, quem quer saber sobre a parte de direção de arte, ou até as ferramentas, pode entrar lá e ficar pesquisando, indo Com atrás, certeza. vendo boas referências, bons tutoriais para que possa aprender mais. E até aqui, no caso de vocês, aqui da Animação Planeta Fome, que nós temos uma pessoa que é lá no norte conseguiu achar uma pessoa aqui no sul. Então, isso foi muito gratificante, né? Isso é interessante para nós. Eu mesmo também, eu sou publicitário e gosto muito, entrei na área por gostar de informação, de arte e de tecnologia. Então, tudo isso aí também traz uma boa notícia, né, para nós aqui, principalmente nós no Brasil, que a gente, se formos comparar com os Estados Unidos, que ele tem um mercado gigantesco de animação, né, e com o Brasil, que ele tem uma boa tradição, mas se a gente comparar, os níveis são muito díspares, né? E essa animação que vocês trouxeram aí, quando eu comecei a olhar, assim, me parecia assim que eu estava olhando um filme do Chaplin, porque é um filme mudo, mas que ele traz toda aquela referência, o diálogo comigo, assim, com as cenas, parecia que eu estava olhando o filme dele, assim, porque trouxe toda essa tensão, esse diálogo de um tema tão pesado e sem nenhum diálogo em si, nenhum dos personagens falando qualquer fala, né? Então, eu achei muito interessante também essa questão de a tecnologia acabando nos unindo. Nós aqui mesmo, nesse bate-papo aqui, né? Cada um em um canto do Brasil, conversando aqui. Não, com certeza. Realmente a internet, assim, antes um conhecimento que estava muito restrito, ela acaba de uma forma mais democrática, sabe? Só que realmente, é bem como tu falou, ao mesmo tempo que a gente tem conteúdos muito bons e muito incríveis, a gente tem conteúdos que podem com certeza nos tirar do caminho correto. E principalmente, a gente tem muito conteúdo, o que nos faz ficar de um lado para o outro e às vezes não conseguir nada. Às vezes também essa grande quantidade de conteúdo disponível ainda mais evidencia também a importância de um estudo tradicional, como é a produção audiovisual, ou tu como é publicitário, eu sou jornalista, né? O Éder também também é formado, e isso mostra como a formação do pensamento crítico também nos faz ter essa curadoria, né? Do que são, do que importa, de que informação isso, será que é válido? E isso é muito legal, porque ao mesmo tempo que nos abre portas, ainda reforça o caminho de que, tipo, há um caminho a percorrer. Sabe? Não é apenas um show de aleatoriedades e a gente vai escolher e no final de contas a gente vai juntar tudo. Então, ao mesmo tempo que democratiza esse conhecimento e essa informação, ainda mostra o quão importante é a gente desenvolver o nosso pensamento crítico e conhecer os caminhos tradicionais para reforçar
o que realmente vale e a gente acabar evoluindo as nossas capacidades, as nossas habilidades e principalmente o nosso conhecimento, assim. Vocês deram uma aula aqui que vai ser muito legal. Eu queria, assim, já que a gente está já há um bom tempo conversando, para não encher tanto o saco de vocês, que vocês falassem sobre os projetos que vocês vão fazer no futuro e que vocês deram uma pista que vocês já estão desenvolvendo atualmente. Se puder dar uma palhinha para nós, assim, do que vocês estão fazendo agora, acho que vai ser bem legal para o público. E já vamos agendar também uma entrevista com vocês para o futuro, então, já Pois a preciso gente desse projeto agradece. aí. Quer falar, Luan, sobre o que a E gente deixa contigo, porque tu é o diretor. Depois começo a falar um monte aqui, sou xingado depois, não dá. Deu spoiler. É. Imagina. Assim, eu saio de um projeto já com outros muitos no horizonte, e a gente demorou, inclusive, para fazer essa entrevista, porque eu estava na produção de um longa, né? A gente estava rodando meu primeiro longa. E aí, quando eu falei lá da questão do tempo, né? Que a gente tem que dar tempo para as coisas. 2016 foi quando eu decidi que trabalharia com audiovisual, quando eu saí do curso técnico de audiovisual. E demorou aí 9 anos para eu conseguir rodar o meu primeiro longa, né? Então, é um tempo, raras as pessoas que vão conseguir fazer seu primeiro curta e engatar já em um longa, né? Então, por isso, um dos projetos que eu estou aí em andamento é um longa-metragem, que eu assino o roteiro e direção e a co-direção de fotografia. Com o Luan, a gente está produzindo uma outra animação sem diálogo que se chama Guerra da Água, também uma animação distópica que se passa em um futuro em que o mundo foi assolado por algum tipo de guerra que para nós não importa. O que importa é que o mundo vive em algumas cápsulas, né? As pessoas estão encapsuladas em cidades, seja subterrâneas, sejam cidades que estão ali envidraçadas, mas enfim, o ar é tóxico. O único lugar onde dá para respirar é onde hoje a gente tem a Amazônia. Um pedacinho da Amazônia é respirável e também é de onde retiram a água para as pessoas que estão nessas cidades encapsuladas. E aí o restante é para quem assistir depois. Mas a gente tem, de novo, várias referências que a gente está estudando e trazendo para dentro do filme. É mais uma animação aí de 15 minutos e esteticamente ela lembra, mas é bem diferente do que a gente fez em Planeta Fome, assim. A gente tem uma outra animação que estamos buscando agora financiamento, que é Mãe Aurora, também entre mim e o Luan, esse projeto, a gente está aguardando recursos, que é sobre uma mãe de santo aqui de Porto Velho, que quando ela era viva, ela acolhia na sua casa as mulheres grávidas, estupradas, violentadas no Baixo Madeira, na época dos seringais, enfim. E aí chega um frei na cidade e se incomoda com ela, porque ela era a referência de religiosidade na cidade, era a referência de acolhimento, e a gente traz essa referência, se inspira nessa história para criar a nossa história. Então, não é uma história baseada em, mas é inspirada em. É bem densa também essa história. O Luan já fez também o storyboard de algumas cenas e a gente já junto ali encontrou um caminho estético também. E além disso, tem outros projetos. Assim, tem muitos projetos que a gente está em andamento, coisas que estão acontecendo e que eu acredito que são trabalhos para mais 2 anos, pelo menos. Ah, que bom. Eu, no caso, estou só aguardando pelo Edir aqui. Tá, show. Então, queria agradecer vocês, né, por essa entrevista. Achei que foi muito legal e a gente poder também assistir, né, a animação. E creio que o público vai gostar bastante. Assim, então, a gente está ansioso também pela próxima.
e que a gente mantenha um contato aberto com vocês para que vocês tenham a possibilidade também de divulgar com a gente os próximos trabalhos, assim, e queria dar os parabéns, assim, por trabalhar nessa área, dedicado que vocês são, que a gente viu no resultado. Só quem viu, né, o audiovisual de vocês, só quem viu a animação ali, sabe o quanto de amor está naquele trabalho. Então, muito obrigado por vocês terem participado aqui com a gente. Não tenho palavras para dedicar assim para vocês o quanto isso foi legal. Nossa, a gente que agradece, porque eu já virei fã do Astronerd, né? Então, já consumi os conteúdos, já. Então, já peço para todo mundo se inscrever, porque realmente vale muito a pena. E eu agradeço muito o espaço que vocês estão disponibilizando para a gente aqui, porque é muito legal canais que incentivem o audiovisual brasileiro, a animação brasileira. A gente precisa disso. E Sim, você sendo essa ponte com a gente, fazendo essa ponte, nos ajudando a crescer mais, eu tenho certeza que esse mercado no Brasil, que é gigante, que movimenta bilhões anualmente, que ele vai ganhar força e mais reconhecimento do que a gente hoje em dia talvez não veja tanto, mas que existe um mercado gigantesco e pessoas muito legais produzindo conteúdos incríveis. Então a gente te agradece. Eu também quero agradecer. Eu acho que quando a gente encontra espaços como esse que vocês oportunizam para a gente falar sobre produção, falar sobre possibilidades, falar sobre um mercado que está em ascensão, e aí eu acho que é legal a gente lembrar o porquê é que esse mercado tá tão aquecido, né? Que é graças às leis de incentivo, especialmente a Lei Paulo Gustavo, que veio em decorrência de um momento tão caótico da nossa existência, que foi a pandemia, mas que esses recursos que vieram em decorrência da pandemia fizeram com que esse mercado aquecesse muito. Esse é um filme fruto de recursos oriundos da Lei Paulo Gustavo. É importante a gente falar da importância, Uhum. é bom a gente falar da importância do investimento público em projetos artísticos. A cultura e a arte é um direito do cidadão e nós, enquanto artistas, somos o meio para que esse direito seja garantido. Assim como o professor é o meio para que a educação chegue à sociedade e esse direito seja garantido, o médico, a saúde, nós, enquanto artistas, somos essa ferramenta para que esse direito do cidadão chegue até ele. E é importante ter espaços para falar sobre arte, para falar sobre projetos, sobre editais, como rapidamente falamos, para que as pessoas comecem a mudar um pouco a visão em relação aos incentivos a produções como essas nossas, né? Porque, infelizmente, a gente encontra muita resistência numa parcela da sociedade em relação a investimento em cultura. Mas investir em cultura significa, só para concluir, economizar em saúde, economizar em segurança pública. Então, acho que se eu posso deixar um último recado é esse, né, de a gente valorizar a nossa cultura, valorizar o que a gente produz. O que o Brasil produz é incrível, a gente só precisa ter acesso, só conhecer as produções que estão sendo realizadas no Brasil. muito bom. Gostei também, quero agradecer aqui a entrevista, porque quando eu vi o trailer da animação de vocês lá no LinkedIn, eu adorei, já disse, falei para o Júlio, a gente precisa falar com esse pessoal aqui, fazer uma entrevista com esse pessoal aqui, que essa animação aqui é muito boa, é a cara do Brasil, podemos dizer assim. E eu quero Ah, agradecer muito aqui, então, essa entrevista que foi muito boa, ótima. E quero deixar para vocês também, se vocês quiserem deixar aí as redes sociais de vocês, Facebook, Instagram, enfim, deixo aqui esse espaço para vocês, até para a gente divulgar o trabalho de vocês, né? Porque, como você disse, a cultura é um direito de todos. E quando a gente começa a ver essas pessoas que trabalham, indo atrás, até batendo um papo com as pessoas, assim, né? Porque muitas vezes o pessoal é bem solícito, como vocês, assim, chegaram, vamos fazer uma entrevista, vamos lá, legal, bacana. bom. Então, quero deixar aqui para vocês, então, podem falar aí as redes sociais, enfim, tá por vocês aí, tá bom? Claro, Eu muito agradeço. obrigado. Obrigado pelas palavras, obrigado pelo convite. Aí o meu Instagram, então, para quem quiser seguir, o meu perfil profissional é Luan, Luan de navio, Ot,
O de ovo, T de tatu, outro T de tatu mudo e arte. Então é Luan Ot Arte. Ali eu compartilho mais ou menos os trabalhos, alguns processos em andamento. Se alguém quiser me seguir, tá mais que convidado. Também muito feliz pelo convite e com as palavras de vocês. Assim, para a gente, a recíproca é mais do que verdadeira. Estar aqui foi um prazer, foi incrível falar de audiovisual, de cinema. E quem quiser me seguir, só procurar pelo meu nome mesmo, Edir William. Fácil, nem tanto. É mais fácil que o dele, né? Mas então tá, pessoal, foi muito bom aqui, é uma tarde maravilhosa de conversa aqui com vocês. E como eu disse, o canal Astronerd é para isso mesmo. Veio da união do meu sonho e o do Júlio de falarmos sobre cultura nerd, não só a cultura nerd americana, que a gente gosta muito também, Claro. mas que a gente admira também o que é nosso, o que é brasileiro, o que é do Rio Grande do Sul, o que é do Nordeste, o que é do Sudeste. Então, a nossa ideia aqui sempre é falar com todo mundo sem discriminar ninguém, trazer sempre grandes notícias sobre o mundo da cultura, seja animação, filme, série, livros, música, o que for. Então, muito obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês. Nós te agradecemos e eu desejo que o canal de vocês exploda cada vez mais. Obrigado. Muito obrigado, pessoal. Um abraço, então, para todo mundo aí. E quem quiser, possa deixar os comentários aqui e assistam a animação Planeta Fome, que é muito legal. Um abraço.